Bom, nesse vídeo a gente vai aprender como exportar projetos de linhas. Depois que a gente tiver um projeto, veja que aqui tem jigs existem, drenos ainda não existem, a gente pode exportar linhas para os monitores executarem. Então a gente vai em exportação, aqui a gente tem que escolher o tipo de arquivo que a gente vai exportar. Pensando em John Deere, a gente pode exportar como curvas de exibição de John Deere, curvas RCD. Então, o que são essas curvas? São um arquivo que vai ser criado uma pasta GS32630 para ser importados via pendrive nos monitores geração 3 ou 4. Tá? Então, aqui nesse campo a gente tem que escolher quais tipos de linhas que a gente está exportando. Tá? Nesse caso, DICS é traduzido, taipas são traduzidos como DICS, então a gente deixa selecionar DICS e remove as linhas de regiões, tá? Porque a gente não quer linhas de regiões. Se caso não tenha regiões, não vai ter essa opção. Se a gente estiver exportando drenagens, vai ter a opção de drenagem aqui. Então aqui, isso aqui já fica automatizado. Aqui muita atenção, pessoal, acho que é dos principais passos a se atentar, que a gente não quer uma curva B. Aqui está como por ordem alfabética os tipos de orientação. O primeiro é a curva B, mas a gente quer essa aqui, ó, a curva adaptativa All-in-One, tá? Que são várias curvas num arquivo só. Então a gente seleciona aqui, a gente confirma o nome do cliente Fazenda Italião. Então esse nome foi salvo lá quando eu salvei o arquivo no Terracuta, então tá nessa estruturação aqui. Caso a gente queira mudar, a gente vem e adiciona um nome novo, tá? A gente pode criar um nome específico para essa exportação aqui. Nesse caso eu vou cancelar. E aqui no perfil é sugerido colocar a que se refere. Por exemplo, se são typos, a gente coloca talhão 1.10 typas. É um exemplo de como exportar. Então a gente, depois de estar escolhido tudo isso aqui, conferir o que está curva adaptativa, a gente clica em exportação. Agora a gente vai colocar aonde a gente quer que salve esse arquivo. Se eu vou salvar no desktop, na área de trabalho, eu só seleciono o desktop aqui embaixo vai estar desktop, tá? E não selecionamos uma pasta GS32630. Da mesma maneira, se for um pendrive, a gente pode escolher o pendrive lá em diretórios. Então, se eu selecionar o desktop, ele vai criar automaticamente uma pasta GS32630 se caso não existir nenhuma lá no desktop. Então eu seleciono aqui e salvo. Aqui ele pergunta se eu quero conferir a pasta, né, que foi criada. Eu posso estar confirmando. Então a gente pode estar buscando lá no desktop a pasta 2630 que ele criou. Está aqui a pasta, ó, o perfil que a gente criou é esse aqui. Na hora de nós importarmos lá no monitor, quando a gente colocar um pendrive, a gente tem que escolher esse perfil aqui para começar o processo de importação. Então, esse perfil que a gente criou lá embaixo identifica qual é o arquivo que a gente está importando, tá bem? Muito importante lá no monitor é importar como curvas de orientação, tá? E não importar todo o pendrive como se fosse uma configuração, senão ele vai apagar a memória do monitor, tá bem? Então, sempre a opção de curvas de orientação, que é a quarta opção nos monitores GS3 2630, por exemplo, tá bem? Basicamente é isso.